Seja bem-vindo ao Bíblia Online, Histórias de Fé. Aqui, a Palavra de Deus é narrada com verdade e unção. Prepare-se para ouvir as Escrituras como nunca antes. Na história de hoje, quem foi os Moabitas? Sodoma e Gomorra faziam parte de um conjunto de 5 cidades da planície da Palestina, a Pentápole, que incluía ainda as cidades de Adama, Saboien e Beila. Esta última chamada também Segor, situadas algures perto do Jordão. Segundo o Antigo Testamento, Gênesis 18 e 19, Sodoma e Gomorra, 2 cidades situadas junto ao Mar Morto, sofreram o castigo divino da sua destruição pelo fogo e pelo enxofre, provavelmente durante um terremoto, pelo comportamento sexual perverso e aberrante dos seus habitantes. O nome das 2 cidades ficou para sempre ligado ao pecado e ao mal. Então, Deus disse-lhe que salvaria a cidade se Abraão nela encontrasse 10 pessoas honestas, o que não aconteceu. Quando Deus deu conhecimento a Abraão dos seus planos de destruir Sodoma, o patriarca ficou preocupado com a vida das pessoas justas que viviam na cidade. Assim, Deus enviou 2 anjos para que destruíssem Sodoma, e estes encontraram, às portas da cidade, Ló, um homem justo e honesto. Ló ofereceu-lhes dormida e comida em sua casa. Durante a noite, a casa foi cercada por homens perversos da cidade que queriam que Ló lhes entregasse os 2 forasteiros albergados. Quando tentaram forçar a entrada, foram cegos pelos anjos. Estes revelaram a Ló a iminente destruição da cidade e disseram-lhe que saísse de Sodoma, levasse a mulher e as 2 filhas, e que nenhum deles olhasse para trás durante a fuga. A mulher de Ló não obedeceu e ficou transformada numa estátua de sal. No dia seguinte, Ló voltou à cidade e viu que esta tinha sido reduzida a cinzas. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então, a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então, entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ammi. Este é o pai dos filhos de Amon, o qual falaremos em outro vídeo. Um dos episódios mais conhecidos é registrado no livro de Juízes, onde Eude, um juiz de Israel, liderou uma campanha militar contra Eglon, rei de Moabe. Eram aparentados com os hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Mais tarde, durante o reinado de Davi, os moabitas foram subjugados,
e pagaram tributo a Israel. Os moabitas readquiriram a independência depois do cisma das 12 tribos hebreias. Alarmados, os moabitas buscaram auxílio dos midianitas, liderados pelo rei Balaque. Números 22, 2 e 4. Foi do alto do Monte Pisga que Moisés, o mais destacado dos profetas. Esta inscrição, composta por 34 linhas escritas em caracteres hebraico-fenícios, foi criada por Mesa por volta de 900 anos antes de Cristo. Ruth exemplifica como Deus pode transformar vidas e conduzi-las em direção a um propósito preordenado. Sua história ilustra a execução do plano perfeito de Deus, assim como ocorre com todos os seus filhos. Romanos 8 e 28. Apesar de seu passado pagão em Moabe, ao conhecer o Deus de Israel, Ruth se tornou um testemunho vivo de fé. Ela é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus Cristo como um registro de suas vitórias. Mateus 1 e 5. O texto documenta as guerras de Mesa contra Rome, bem como suas construções públicas e conflitos em Horonaim. Essa inscrição complementa e corrobora a narrativa do rei Mesa, encontrada em 2 Reis 3, 4 e 27, sendo a mais antiga conhecida em caracteres alfabéticos e possuindo grande relevância, tanto no campo das antiguidades hebraicas, quanto na linguística. Foi em Nebo que ele encontrou sua morte solitária, e foi no vale, em frente a Bet-Peor, que ele foi sepultado. Deuteronômio 34, 5 e 6. Este foi o contexto da visita de Balaão a Balaque. Números 22, 2 e 6. Voltaram-se ao nomadismo, e tempos depois, Moabe foi anexado como parte da província romana da Arábia. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Originários de Zoar, na fronteira sudeste do Mar Morto, eles gradualmente se expandiram pela região a leste do Jordão. Pouco antes do êxodo, os guerreiros amorreus, sob a liderança de Sion, seu rei, atravessaram o Jordão, expulsando os moabitas da área entre o vale do rio Arnon e o rio Jaboque, estabelecendo Esbom como sua capital, Assam. Os moabitas foram relegados ao território ao sul do vale de Arnon, Números 21 e 26:30. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E deram de beber vinho a seu pai, também, naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele, quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, o qual falaremos em outro vídeo. Os moabitas frequentemente entravam em conflito com os israelitas. Os moabitas foram um povo nômade, que se estabeleceu a leste do Mar Morto, por volta do século 13 a.C. Na região que mais tarde seria chamada de Moabe, foram combatidos e subjugados por Davi, rei do Israel, como já mencionamos. Os moabitas eram uma tribo descendente de Moabe, filho de Ló, nascido de uma relação incestuosa com sua filha mais velha. Gênesis 19:37. Durante o êxodo,
Os israelitas não atravessaram Moabe, mas seguiram pelo deserto a leste, eventualmente chegando à região ao norte de Arnon. Nas planícies de Moabe, sob domínio dos amorreus, os israelitas realizaram seu último acampamento antes de adentrarem a terra de Canaã, em 1868. Uma pedra de basalto com uma inscrição atribuída ao rei Mesa foi descoberta em Dibon por Klein. Entre os personagens bíblicos mais significativos oriundos de Moabe, destaca-se Ruth, que era das mulheres moabitas, mas estava geneticamente ligada a Israel por intermédio de Ló, sobrinho de Abraão, e além de tudo, era bisavó do rei Davi. Resumindo, os moabitas eram descendentes de Ló, vizinhos de Israel, e por vezes, inimigos do povo de Deus. Dá uma olhada no livro de Ruth no Antigo Testamento. Você vai encontrar uma das histórias mais incríveis já contadas na Bíblia Sagrada. É realmente emocionante e cheia de lições. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa seu like. Diga de onde você está assistindo esse vídeo. Compartilhe a palavra com mais alguém. Você pode ser canal de bênção. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma história de fé. E até o próximo vídeo.